bem, tá valendo. Segundo bloco para a gente fazer a segunda parte da prova. Dando aquela conferida. Cadê? Modulou aqui. Cronômetro andou ali, então tá tudo certo. Segundo texto, uma crônica, um texto sobre coisas do cotidiano. Vamos lá. Ora, graças a Deus, lá se foi mais um. Começo um pouco misterioso, né? Graças a Deus, lá se foi mais um. Um ano, quero dizer. Logo em seguida, o mistério é desfeito. Lá se foi mais um ano. Menos um na conta. Mais uma prestação paga. Então, lá se foi mais um. Um o quê? Um ano, quero dizer. Menos um na conta. Ó, mais um, menos um. Depende do olhar que você tem para com a passagem do tempo, né? E passou mais um ano. Ou menos um ano para a gente viver, né? Mais uma prestação paga. E tem quem fique melancólico. Tem quem deteste ver à porta a cara do mascate em cada primeiro do mês, cobrando vencido. Já dá para perceber que é um texto escrito há muito tempo, né? Há algum tempo. A gente não usa mais mascate e muito menos, a gente não lida mais com cobradores porta em porta, né? Houve um tempo em que acontecia isso. Você contratava um serviço, né? Ou adquiria um bem, um produto, e havia o cobrador, né? O mascate. O sujeito ia lá de porta em porta cobrar os devedores, as pessoas que deviam. Então não é um texto dos últimos 20, 30 anos, é um texto mais antiguinho. Quando compram fiado, tem a sensação de que o homem deu de presente e se esquecem das prestações que serão cada uma facada. Beleza. Nem se lembram dessa outra prestação que se paga a toda hora, tabela price, insaciável comendo juros de vida, todo dia um pouquinho mais. Um cabelo que fica branco, mais 1 milímetro de pele que enruga, uma camada infinitesimal acrescentada à artéria que endurece, um pouco mais de fadiga no coração, que também é carne e se cansa com aquele bater sem folga, e o olho que enxerga menos e o dente que caria e trata de abrir lugar para o primeiro, trata de abrir lugar primeiro para o pivô e depois para a dentadura completa. Animador, né? Um texto que coloca a gente para cima, né? O engraçado é que muito poucos reconhecem isso. Convencem-se de que a morte chega de repente, que não houve desgaste preparatório e nos apanha em plena flor da juventude ou em plena frutificação da maturidade. Se imaginam uma rosa que foi colhida em plena beleza desabrochada. Mas a rosa, se a não apanha o jardineiro, que será ela no dia seguinte após o mormaço do sol e a friagem do sereno? A hora da colheita não interessa, de qualquer modo, o destino dela era murchar, perder as pétalas, secar, sumir-se. A gente, porém, não pode pensar muito nessas coisas. Tem que pensar em alegrias, sugestionar-se, sugestionar os outros. Vamos dar festas, vamos aguardar o ano novo com esperanças e risadas e beijos congratulatórios. Desejar uns aos outros saúde, riqueza e venturas. Fazer de conta que não se sabe. Sim, como se a gente nem desconfiasse. Tudo que nos espera. Dentro do corpo, o que vai sangrar, doer, inflamar, envelhecer, as cólicas de fígado, as dores de cabeça, as azias, os reumatismos, as gripes com febre, quem sabe o tifo, o atropelamento. Tudo escondido, esperando. Sem falar nos que vão ficar tuberculosos. Vou sair, né? Estou na frente aqui, peraí. Sem falar nos que vão ficar tuberculosos, nas mulheres que vão fazer cesariana, os que vão perder o emprego, os que se verão doidos com as dívidas, os que hão de esperar nas filas, que seremos quase todos, e os que não morrendo hão de ver a morte lhes entrando de casa dentro, carregando o filho, o pai, amor, amizade, as missas de sétimo dia, as cartas de rompimento, os bilhetes de despedida, e até a guerra, quem sabe? Desgostos, desgostos de toda espécie. Qual de nós passa um dia, 2 dias sem o desgosto? Quanto mais um ano. Raquelzinha, minha querida, que isso, hein? A Raquel, um bom texto, né? Um texto muito legal, mas assim, com foco, como diria lá, como diriam os antigos, né? Foco nas desditas, nas desventuras. É um texto que enumera uma série de situações
atreladas ao envelhecimento, à passagem do tempo. Né? A gente vai perdendo o viço, a juventude vai dando lugar a outras coisas, né? A energia da juventude vai dando lugar a outras coisas. Claro que a geração mais atual, digamos assim, é uma geração que envelhece mais tarde por conta de uma série de fatores. Né? A gente hoje se cuida mais, né? Não é à toa que tem uma academia em cada esquina. A galera está se cuidando mais do que se cuidava antigamente. Tanto que o envelhecimento está cada vez mais longe. Por exemplo, vou até aparecer aqui de novo, você olha para mim, ó, você olha para mim e não diz que eu parece 62? Também não é 62, claro, né? Mas enfim. Então vamos lá. O que a banca cobrou aqui? No texto, o autor incentiva uma postura otimista durante a passagem do ano, ou de ano, apesar de manifestar uma visão pessimista quanto ao porvir. E aí? Que ela manifesta, vamos lá, que ela manifesta uma visão pessimista quanto ao porvir, acho que não resta dúvida, né? Está bem claro que ela é extremamente pessimista por tudo que ela enumera. Quer reavaliar? Então vamos lá. Ó, ela está agradecendo que passou um ano. Começa o texto, graças a Deus, mais um. E ela fala de dívida aqui no primeiro parágrafo. Ela fala dos juros no segundo parágrafo. Ó, fala do olho que enxerga menos, do dente que caria, fadiga no coração. E aí? Aí faz uma analogia com a rosa. Gente, é o destino mesmo. O destino é murchar, perder as pétalas, secar, sumir-se, né? Morrer. É isso. Opa, mas aqui ela diz o que? A gente, porém, olha o elemento de contraste, olha a ressalva, ó, olha o contraste, olha a oposição. Não pode pensar nessas coisas, não pode pensar muito. Tem que, aqui galera, vê se isso não é postura positiva, ó, tem que, otimista, tem que pensar em alegrias. Aí, sugestionar, dar festas, esperanças, risadas e beijos, saúde, riqueza. Ó, vamos fazer de conta que não se sabe daquilo que ela enumerou. Então faz todo o sentido o que o item 8 está dizendo. Ela incentiva uma postura otimista, apesar de manifestar uma visão pessimista quanto ao porvir. A graça do texto, inclusive, é essa, né? Ela não deixa de sugerir algo positivo, mesmo dentro daquele repertório imenso de coisas negativas. Aqui está muito claro, acho que eu posso voltar, que tem espaço, né? Voltei. Aqui está bem claro que a banca é muito malandra, né? Quando a gente lê o texto, até brinquei quando eu acabei de fazer a leitura, falei, Raquelzinha, que isso? A gente lê o tempo todo a Raquel enfatizando e destacando o processo de envelhecimento, se a gente quiser ser um pouco hiperbólico, de degradação, né? Degradação mesmo. É só ladeira abaixo, como o pessoal fala, depois de uma certa idade. É isso que sobressai. Mas ela, num parágrafo, usa um elemento gramatical para comunicar isso que o item 8 está dizendo. Ela usa um porém justamente para dizer assim, fazer uma ressalva. Galera, ó, o cenário é esse. A realidade é essa. A gente vai vivenciar isso. Porém, temos que ter atitude assim. Aí ela começa a elencar posturas otimistas. Inclusive, ela fala muito de comportamento. Né? Postura otimista, ela fala de coisas práticas. Dar festas, beijos, né? Desejar ao outro ventura, né? Sorte, riqueza. Então, muito bom esse item 8, porque a banca se vale de algo que predomina no texto para sugerir algo que está meio que ali numa ressalva. Não é o que predomina, mas está ali. Então, item 8 certinho. Vamos para o item 9. Posso continuar? Posso, na frente aqui? Não estou sobreposto não. No quinto parágrafo, no quinto período do primeiro parágrafo, o emprego do sinal indicativo de crase, aí já não é mais nada de interpretação ou compreensão, é gramática. No vocábulo a em a porta, justifica-se pela combinação de dois fatores, a regência do verbo ver e o gênero feminino da palavra porta. Dona Sebrasp pensa que engana você, mas você, como eu falei no bloco anterior, você é uma pessoa sagaz, perspicaz, tenaz. Você é capaz de perceber que isso é papo furado. Olha só, o acento grave em a porta não tem nada a ver com o verbo ver, até porque o verbo ver não pede preposição. Ninguém vê a alguma coisa, você vê algo. Você vê o jogo, você vê o filme novo, você vê o seriado, você vê o capítulo inédito da novela, você vê algo. Eu vejo o livro, eu vejo o programa. Então o verbo ver não rege complemento com a preposição.
preposição a. Se ele não rege complemento com a preposição a, por que tem acento grave em tem quem deteste ver a porta, a cara do mascate? Porque esse a porta aí não é o complemento, esse a porta é o adjunto adverbial. Tem quem deteste ver a cara do mascate, é o objeto direto. E essa cara do mascate está em que lugar? Está à porta. Você que é uma pessoa conhecedora dos textos sagrados, da Bíblia Sagrada, você sabe que existe um texto em que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, a localização. Onde é que Jesus está? Está à porta. E bate aí no seu coração, para que você deixe Jesus entrar. Amém? Amém. Muito bem. Então você tem aí a porta como ideia de lugar. O que dificulta um pouco essa percepção é o fato de nós, no dia a dia, usarmos na porta. Tem alguém lá na porta, vai lá ver quem é. E tem alguém no portão. Essa oralidade, ela não é muito adequada para um padrão formal, porque quando a gente usa a preposição em, se a gente for literal, ô João, dá uma olhada lá, acho que tem alguém lá na porta. Significa que essa pessoa está em cima da porta ou dentro. Fazer uma comparação aqui para ficar fácil entender isso. A gente diz muito isso, né? Fulano dormiu no volante. O cara dormiu no volante, aí capotou com o carro, ainda bem que não aconteceu nada mais grave. O cara dormiu no volante. Ninguém dorme no volante, a não ser que a pessoa esteja em cima do volante ou dentro. Acho que é um pouco difícil. A pessoa dorme ao volante. Tenha cuidado ao volante. Né? Você faz curso de direção, você ouve algumas regras de condução. Quando você estiver ao volante, não use o telefone celular. Ao volante, né? A questão de proximidade. Tem alguém à porta, tem alguém ao portão. Só que isso não vinga na prática, né? Imagina. E acho que tem alguém ao portão. Ninguém fala isso. A gente fala que tem alguém no portão, fala que o cara dormiu no volante. O famoso sentar-se na mesa ou sentar-se à mesa. É a mesma coisa. Vamos sentar naquela mesa ali? Não. Quer dizer, é até possível, mas é um pouco falta de educação você entrar num lugar e sentar em cima da mesa, né? Sentar na mesa, literalmente é isso. O ideal, o correto dentro do padrão culto é vamos sentar à mesa, sente-se à mesa. Mas dependendo do evento, imagina, né? Com essa pessoa naquela noite ali, se falar assim, de repente até assusta a pessoa, né? Vamos sentar à mesa, a pessoa até, vai dar não, vai dar, não dá para seguir não, que a pessoa é toda fresquinha para falar, de repente não. Aí você muda, prefere que lugar, pronto. Beleza? Prefere qual mesa? Então, galera, esse verbo ver aí não pede preposição, como a banca tentou fazer crer, e o acento grave se deve ao fato de ser um adjunto adverbial de lugar, uma locução cujo núcleo é uma palavra feminina. Você vai ver a cara do mascate, que é o objeto direto, e essa cara do mascate, esse mascate no caso, né, está à porta. Ele está em que lugar? À porta. É o lugar onde ele está. Errado. Justificativo de crase. O mais importante para mim nessa questão é mostrar para você que não adianta ficar entrando numa de decorar macetezinho de crase, musiquinha, riminha, esqueminha. É entendimento. Crase nas provas Sebrasp, normalmente o assunto crase exige entendimento. A justificativa da ocorrência ou da não ocorrência. Em alguns itens, em algumas questões, eles exploram a não ocorrência. Número 10, vamos lá. No trecho murchar, perder as pétalas, secar, sumir-se, último período do segundo parágrafo, os verbos dispostos em enumeração expressam uma sequência lógica de acontecimentos. Inclusive, fica aqui uma ressalva, uma dica para você que está treinando também redação. Nas enumerações que você compuser ao fazer uma redação, faça a sequência lógica. Eu pego de vez em quando umas redações em que o candidato escreve assim: tal situação é muito grave e pode levar a vítima à morte e até a doenças. Não é a melhor estratégia. Pode levar à morte ou até a doenças e até doença é antes de morte. Morte é o mais grave, né? É o fim, é fatal. Então deixa para o final. Faça a sua enumeração crescer em intensidade. Faça a sua enumeração começar com o item mais brando e depois o item mais grave. O item mais alarmante, o item mais chocante, para que você dê a essa enumeração uma sequência lógica. Começar com a enumeração com morte para depois colocar algo que é mais brando
não faz sentido, não favorece, não ajuda muito. Porque você já entregou o mais brutal, o mais importante no início dela. Uhum. Aí não, a Raquelzinha mandou bem, né? Ela fala murchar, repare que murchar é uma situação mais branda perto das outras. Perder as pétalas, que não deixa de ser uma consequência do ato de murchar, secar, né? Primeiro murcha, depois perde as pétalas e seca, e o último ato, sumir-se, escafeder-se, né? Como diria lá a música A Dois Passos do Paraíso em relação ao Arlindo Orlando, né? Desapareceu, sumiu, escafedeu-se, né? Então é isso, é o último elemento, é o mais intenso, por isso uma sequência lógica. Perfeito o que Dona Sebrasp diz aqui no item 10. E fica a dica para quando você fizer a sua redação também, privilegie na enumeração uma sequência lógica do mais suave para o mais agressivo. Claro, se você está numa pegada positiva e quer realçar o melhor, o mais benéfico, o mais suave, aí você faz o contrário, né? Mas quando é uma crítica, quando você está chamando a atenção para um problema, o mais grave fica por último. Beleza? Numeração. Dica aí para você fazer numeração em redação. 11. Em ambas as orações presentes no trecho, nem se lembram dessa outra prestação que se paga a toda hora? Lá no 7º período do primeiro parágrafo, a intenção de indefinir quem realiza as ações de lembrar e pagar é materializada por meio da estratégia de indeterminação do sujeito sintático pelo emprego do pronome ser. Muito bom esse item. Primeiro, as pessoas às vezes se apavoram desnecessariamente porque elas leem assim, 7º período do primeiro parágrafo e falam assim, e como é que eu acho isso? Tá, primeiro parágrafo eu sei que o parágrafo tem aquele espacinho, né? Mas 7º período? Ih, eu esqueci, aí conta frase, ou conta oração, ou conta período, então olha só. Período é tudo que vai de uma letra maiúscula até um ponto. Letra maiúscula, nananana, ponto. Acabou o primeiro período. Outra letra maiúscula, ponto. Acabou o segundo. Outra letra maiúscula, ponto. Acabou o terceiro. E assim vai. Tranquilo? De uma letra maiúscula até um ponto é um período. Se ali houver uma oração, duas, três, quatro, pouco importa. Isso é período. Período, letra maiúscula, ponto. Letra maiúscula, ponto. Não conta aí, né? Ah, mas começou a letra maiúscula aqui, tem um sinal de 2 pontos. Não acabou. Continua o mesmo período. É ponto final. Ou ponto de interrogação, se encerrar a ideia também. Beleza? Um ponto de exclamação, se não for no meio do caminho, se for no término. Mas geralmente ponto final. Só que, ainda que na hora da prova paire, bonito, né? Paire alguma dúvida sobre isso, você nem precisa voltar ao texto. Porque o texto que está aí reproduzido no enunciado, no item, na elaboração do item, já é suficiente para você julgar a afirmação do examinador. Já é suficiente. Ele está dizendo que nesse trecho, que eu vou colorir para ficar bonitinho, neste trecho aqui, entre aspas, né, ele está dizendo que o ser, é isso que ele fala, ó, a intenção de definir quem realiza as ações, tanto do lembrar quanto pagar. Ele está dizendo que esses dois seis aqui, vou marcar, este e este. Ele está dizendo que eles indeterminam o sujeito. Você que se preparou adequadamente para fazer a prova e estudou língua portuguesa, passou por uma aula, creio, em que o professor, a professora de língua portuguesa, ministrou as funções ou as classificações da palavra ser. Talvez você tenha esquecido, até porque você não usa isso no dia a dia, mas você ouviu em algum momento da sua vida, seja numa revisão gramatical para fazer concurso, seja lá no ensino médio, há algumas décadas, você ouviu falar em partícula de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, ou ser também partícula passivadora. E aí você vai olhar, ainda que você tenha esquecido o conceito, ainda que você tenha esquecido as regras, Alexandre, é muita coisa, pelo amor de Deus, é por isso que eu odeio português, eu tenho que saber se o ser é indeterminação do sujeito, é passivadora, quem inventou isso tem que ir para o inferno, que desgraça, que ódio. Calma, relaxa que você tem como se safar, tem como resolver isso de uma forma muito simples. E é algo muito utilizado pelo Sebrasp, né? O Sebrasp gosta muito de dizer que o ser indetermina o sujeito. Qual é a sua missão? Leia a sentença da qual o ser faz parte e questione e verifique
se de fato você sabe quem é o agente daquela ação ou não. Por exemplo, quando ela diz assim, nem se lembram dessa outra prestação, quem é que se lembra? E não sei. Então pode ser que seja. Nem é o caso aí, porque ela está usando um verbo pronominal. Mas, olha para a segunda estrutura, galera. Nem se lembram dessa outra prestação que se paga a toda hora. Afinal de contas, você sabe ou não sabe o que se paga? Quando você lê isso que está de amarelinho aí nas linhas 1 e 2 do slide, você lê e tem uma ação de pagar. Você sabe qual é o sujeito dessa ação de pagar? Ou seja, você sabe o que é que se paga? Sim ou não? Não estou perguntando quem, estou perguntando o que, porque ó, dessa outra prestação que se paga a toda hora. Então alguma coisa é paga. O que? A outra prestação. Então, se você sabe o que é pago, é evidente que o sujeito não está indeterminado. Você sabe qual é. Se você sabe qual é, ele não está indeterminado. Então, errado. Repare que eu não falei, não expliquei essa questão recorrendo à transitividade verbal. Eu não disse que esse ser é uma partícula passivadora, porque é, né? A outra prestação que se paga é a mesma coisa que a outra prestação que é paga, que alguém paga, né? Alguém paga a prestação. Então, como eu tenho um sujeito aí passivo, não é um índice de indeterminação do sujeito. Mas o que eu quero deixar claro com um comentário sobre esse item é o fato de que você ganha muito mais segurança e faz a questão com muito mais rapidez e convicção quando de fato sabe classificar as funções do ser, estuda, revisa e conhece. O ser é passivador, o ser indeterminador do sujeito, o ser reflexivo, o ser que é conjunção condicional ou integrante. É chatinho, dá trabalho, não está na lista das 350 mil coisas mais legais de se fazer, claro que não, está muito abaixo disso, mas pode ser necessário. E você decidiu fazer o concurso público, vai fazer uma prova de língua portuguesa, tem que passar por isso. Tá? Mas não passou. Não estudou, a vontade de estudar isso, a curiosidade não bateu, a vontade não chegou, ou até passou por isso, mas esqueceu, porque né, é uma pessoa normal, não é um professor de português. Então você esqueceu, dá para fazer. Se o Sebrasp repetir essa estratégia de lançar mão de um trecho do texto que contenha o ser, e disser, né, se ele disser, se a banca disser que é a indeterminação do sujeito, é só ler e verificar se você tem condições de saber quem é o sujeito ou não. E uma dica aqui baseada em estatística. Não estou dizendo que vai ser assim na sua prova, é só uma estatística. Estatística, beleza? Olha só. Normalmente, quando o Sebrasp pega um trecho do texto e diz que o sem determina o sujeito, é mentira. Normalmente. Eu, há alguns anos, há muitos anos na verdade, em priscas eras, eu fiz uma apostila para um curso, na época das turmas presenciais, só com questões Sebrasp, separadas por assunto, inclusive havia uma parte só sobre a função do ser, e me chamou a atenção o fato de que, pelo menos em 25 itens, eram aproximadamente 30, 40 itens sobre cada assunto, pelo menos 25 tinham o ser, a banca Sebrasp dizendo que o ser determinava o sujeito e era mentira. Era um sujeito passivo, era um sujeito escancarado. Então é uma tendência do pessoal do Sebrasp. Mas é claro que quanto mais você souber sobre isso, quanto mais você estudar isso, quanto mais opções você conhecer sobre a palavra ser, mais segurança. No desespero, sem lembrar nada, sem ter estudado nada, recorre a esse expediente que eu falei. Olha para o trecho, vê se você reconhece o sujeito ou não. Reconheceu, é claro que o sujeito não está indeterminado. A informação é falsa. Estamos nos dirigindo para a parte final da aula. Vamos acabar já já. São 14? 14? É, a prova está aqui comigo. 14 itens. 12. Da leitura do segundo parágrafo, entende-se que o pronome ela, em dela, lá no último período, refere-se a Rosa, no penúltimo. Está aí em itálico o trechinho que interessa, que serve como base. Mas a Rosa, se a não apanha o jardineiro, que será ela no dia seguinte, após o mormaço do sol e a friagem do sereno? A hora da colheita não interessa. De qualquer modo, o destino dela, simples, né, galera? O destino. Opa, foi mal aí. Rasurei a palavra. O destino dela, eu pergunto a você, dela quem? O destino dela era murchar, dela quem? Claro, né, galera? Rosa. Então, uma questão simples de coesão textual, uma questão tranquila. Cai naquele outro modelo ao qual me referi no bloco 1,
cai naquela lista de obviedades que causam um certo desconforto ou um certo receio nos candidatos mais escaldados, né? Quem estuda muito para concurso alimenta uma tese de que não existe nada muito fácil na prova. E aí o sujeito vai fazer a prova sempre com aquela expectativa: vem bomba aí, vem pedrada, vem casca de banana, vem sacanagem com a minha vida aí. Quando ele lida com uma questão fácil, simples, óbvia, ele fala assim: não, eu que não estou percebendo aqui a presepada. Tem alguma coisa escondida aqui que eu não estou percebendo, não é possível que seja tão fácil assim. A gente viu lá no início, né, uma questão assim, e essa número 12 é de extrema simplicidade, o grau de dificuldade aí é baixíssimo. É uma questão bem fácil de coesão textual. Acontece, hein? Essa paranoia de achar que é tudo muito difícil em concurso. 13. O segmento que será ela no dia seguinte, penúltimo período do segundo parágrafo, o mesmo trecho da questão anterior. Consiste em uma oração adjetiva com sentido explicativo, o que justifica seu isolamento entre vírgulas no texto. Você que também já estudou as orações adjetivas sabe, né, que existe a restritiva, que vem sem vírgulas, e existe a explicativa, que vem com. O avaliador não é bobo, né, o professor que elaborou a questão não é bobo, nem nada. Ele vai pegar muita gente com isso, né, porque quando você olha para o texto, você de fato vê um que introduzindo uma sequência entre vírgulas. E aí provavelmente na sua memória aparece aí uma imagem do professor no quadro ou na internet, né, dizendo que as orações adjetivas e explicativas vêm entre vírgulas. Só que o que introduz uma oração adjetiva e explicativa é pronome relativo, né? Os alunos, vírgula, que foram impedidos de fazer a prova, vírgula, né? Se for o caso de querer dar esse segmento em um valor explicativo, pode ser que o segmento tenha valor restritivo, aí não vem pontuação. Não tem nada a ver com isso. Quando ele diz aí, mas a Rosa, se a não apanha o jardineiro, que será ela no dia seguinte? Ele está perguntando, após o mormaço de Soefra, que será ela? Esse que está introduzindo uma interrogação. Tem nada, ele não está retomando um substantivo para introduzir uma explicação sobre ele. Está introduzindo uma interrogação. Então é claro que isso aí não tem nada a ver com o sentido explicativo, é uma pergunta. Né? Se eu pergunto assim para você, o que você vai fazer amanhã? Que é muita oralidade, né? Que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? O que você está lendo? Esse aqui não é explicativo, ele é interrogativo. Então, item 13, completamente errado. E a saideira, a última questão, o último item, no trecho, os que hão de esperar nas filas, lá no último parágrafo, o termo hão corresponde a uma forma abreviada de haverão, e como tal, diz respeito ao tempo futuro. Bom, só quem não tem muita intimidade com o verbo para cair nessa, né? Já vou cravar aqui um errado bem gigante. Galera, olha só, hão é forma abreviada de haverão? Não. Hão é uma coisa, haverão é outra. Hão é presente. Terceira pessoa do plural. O verbo haver no presente, ele diz para você, por exemplo, ó, eu, ei. Esse é o verbo haver no presente. Ei. Tu, as. Né? No singular, lá, segundo singular, tu, as. Ele, a. Tranquilo? Ele, a. Aí no plural, nós. Né? Nós. Havemos. Antigamente era emos, as formas mais antigas. Havemos. Vós haveis. Vou ver se eu não vou escrever aqui por baixo da imagem. E eles hão. Vou botar aqui. Hão. Eles hão. Inclusive, se você tiver um olhar atento, você vai perceber que a banca fez uma brincadeira por conta do quê? Por conta da semelhança que há entre essas formas e o nosso futuro. Nosso futuro, inclusive, ele tem uma raiz, aí você vai ver isso nas aulas de latim, quando você fizer a faculdade de letras no próximo semestre. Ali no início da faculdade a gente tem latim 1, latim 2, né? E tem uma explicação. O nosso futuro, por exemplo, isto aqui, ó, é a terminação de futuro. Pega qualquer verbo no futuro, ó, eu serei. Ó, é esse hei de ser. Aí você faz a contramão. Hei de ser, serei. Hei de vencer, vencerei. O hino do Flamengo, né? Flamengo sempre eu hei de ser. Quando você ouve isso, a sensação que você tem é a de futuro. Flamengo sempre eu hei de ser. Porque se você fizer a contramão, é Flamengo sempre eu serei. Só que isso é presente do indicativo. O futuro é haverei. Eu haverei de. Ela haverá de chegar. Então a banca, ciente dessa semelhança, pô, eu hei de triunfar. Quem fala isso, você, por exemplo, em relação ao concurso que você vai fazer, você está dizendo, né? Você tá dizendo, eu hei de triunfar, eu hei de ser aprovado, aprovada. Amém?
Então eu hei de ser, você está falando do futuro. Mas essa composição verbal é presente. Tá? Então eles hão, os que hão de esperar nas filas, ó, a Raquel de Queiroz está falando do futuro. Mas a forma verbal hão é presente. E hão de esperar faz a contramão. Esperarão. Então, cuidado para não confundir forma com ideia. A forma, o tempo verbal é presente. A ideia é futuro. Flamengo eu sempre hei de ser. Flamengo sempre eu hei de ser. Eu hei de ser forma, presente. Hei é presente. Hei de ser presente. Ideia, futura. Tá? Então não tem nada a ver com forma abreviada. Nada a ver. Como se fosse aquele do para. Né? Não tem nada a ver. Hão não é forma abreviada de haverão. Hão é presente, haverão é futuro. O problema é que o presente do verbo haver, ele é conectado com outras formas verbais, ele passa uma ideia de futuro. É isso que você tem que perceber. Joia? Beleza? É isso. Finalizamos então a prova número 2. Vimos um pouquinho mais do repertório Sebrasp e a gente vai seguir com o curso, né? São 5 provas programadas aí para a gente comentar. A gente se encontra na prova 3. Qualquer dúvida que você tiver, se quiser tirar qualquer dúvida, tem aí o... Não tem? Aí. Não é aí, aí é o gabarito. Tem aí o meu perfil lá no Insta, né? @professorluz. Entre em contato, identifique-se como aluno do Gabaritando e eu terei muita satisfação, muito prazer em tirar as suas dúvidas para que você evolua e gabarite a prova de português do Sebrasp. É isso. Tchau, tchau.